Olá, pessoal. Estamos aqui no Núcleo de Comunicação da Faculdade UNorte, dando início aos nossos trabalhos, nosso podcast da Medicina Veterinária, fazendo a abertura com o nosso querido professor, amigo Bruno Schoff. Vamos aí estar sabendo sobre a vida desse excelente profissional, exímio na área da medicina veterinária, na medicina integrativa e tantas outras atribuições. Seja muito bem-vindo, professor Bruno Schoff. Obrigado pelo convite, é um prazer começar esse projeto agora desse podcast da medicina veterinária e estou aqui muito agradecido, é um prazer. Gratidão. E para começar então o nosso bate-papo, quero saber do senhor assim, como que foi a sua trajetória para poder chegar na medicina veterinária e vir realizando os seus trabalhos. Conte um pouquinho para a gente. Bom, Vitor, desde pequeno, né, a gente fala que a primeira profissão de toda criança é médico veterinário, né? E eu fui um teimoso que mantive, né? Embora as pretensões da família tendiam à medicina, né? Por conta do meu pai, mas tinha sempre a parte da agropecuária da família, fazenda, cavalo, boi, né? E uma coisa que me fomentou essa teimosia foi de ver quando criança a gente montava cavalo, ia mexer com gado, sempre fazia questão de antes para fechar o gado, toda aquela parte western da nossa vida, né? Sim. Sempre foi uma paixão também. E às vezes eu vi o funcionário falando assim, esse animal não tem jeito, não tem o que fazer, o bezerrinho estava lá doente, ele vai morrer porque não tem tratamento. Via fazer uma cesariana numa vaca, vai morrer porque não tem tratamento. O cavalo machucou, só tem isso para fazer. Então aquilo sempre me incomodou muito, tá? E lógico, isso vem sendo estudado há muito tempo. A gente pega as faculdades, os hospitais particulares mais antigos, né? Tive o prazer de fazer estágio no Jockey, no Hospital Veterinário Salles Gomes, nas Unespes, na USP, né? Então, depois a gente fica sabendo que já existiam muitas coisas, né? Você pega professores aí como o professor Armando Tomasian, professor Geraldo Heleno, professor Delfim, que já há muito tempo atrás, o próprio Salles Gomes, o pessoal do Jockey, o Dr. Laguna, já há muito tempo faziam ter resultados, né? Já se começava inclusive a abrir abdômen de cavalo para operar e na época eu criança ainda, não conhecia, lógico, né? Mas questionava o não ter o que fazer na propriedade. Porque não compensa, porque o veterinário é caro, porque tudo que faz morre. E, bom, não está dando certo isso, né? E outra teimosia que me fomentou foi que a veterinária não tem área, a veterinária não ganha dinheiro, a veterinária não tem sucesso, você precisa ter fazenda para ser veterinário, ou você vai mexer com cachorro. Então isso me criou assim, não, é impossível que isso é assim, tá? Entrei na faculdade, morava em Três Lagoas, né? Sou nascido lá, vim para São José do Rio Preto, depois isso foi em 89, né, a gente começa a entregar um pouco da idade, tá? Eu lembro que Rio Preto acabava ali na Badibacite, na indústria do Braille, né, então o povo, mas não tinha Iguatemi? Não tinha, acabava no Braille, nem o Borá não tinha antigamente, né. Então assim, o shopping era só uma expansão, primeiro nem tinha quando eu vim para Rio Preto, inaugurou acho que em 90, se eu não me engano, e aí comecei meus estudos, né, sempre tendendo a medicina veterinária, né? Na época da graduação, do ensino médio, fundamental, que na época era ginásio, né? Eu era muito mais esportista que grande aluno, né? Sempre fui aluno da média, não falava sempre era 7,5, 8, e educação física sempre 10, sempre joguei futebol, vôlei. E chegando na faculdade, optei por fazer, né? Aqui em São José do Preto da Unirp, tentei prestar na época o Unesp Araçatuba, o FMS Campo Grande, acabei que não passei. Falei, bom, já estou em casa, vou fazer aqui mesmo, né? A gente tinha um conceito muito bom, né? Tem um conceito muito bom ainda da faculdade da Unirp e já me criou uma paixão. Tanto é que eu fiz a minha faculdade, fiz a minha residência lá em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais e lecionei lá por praticamente 10 anos. Então minha trajetória lá foi de 2001 até 2019, tá? E nesse período, sempre a teimosia de quero clínica e cirurgia de grandes animais, porque eu achava um absurdo você, não dá para operar um cavalo, não dá para operar um bovino, tá? E eu vi que realmente dava. Só que tudo tem um custo, tá? Só que o que aconteceu? Os animais começaram a ter um valor agregado maior, tanto financeiro quanto afetivo, pelos clientes de grandes animais, tá? Tanto é que eu já operei cavalo com seguro de $500 mil, e cavalo que o proprietário falou assim, faz o que tiver para fazer para salvar, eu vendo o carro para pagar o cavalo. Tá? Então já tive essas duas situações
com bovinos também, tá? E nesse período, tá, fui orientado pelo professor Alinha Tic, né, pelo Alinzinho, na residência, e trabalhei uns 8 meses na Fertivitro, trabalhando com biotécnicas de reprodução. Fiz a parte de transferência de embrião, comecei a aspirar e a parte de DG e sexagem dos bovinos, normalmente gado de elite, né, e trabalhando com as receptoras também. Mas eu vi assim que, embora era uma área que eu gostava, até trabalhei bem durante um tempo com isso, fiz a minha monografia da residência sobre isso, acabei preferindo voltar para o hospital para começar a dar aula, começando na clínica médica, inclusive, né? Que, por sinal, voltei para a clínica médica hoje, né? E, na época, acabou saindo alguns professores de cirurgia e necessitava de um professor para fazer a cirurgia, principalmente cirurgia abdominal, tá? Então, na época, nós fizemos diversos treinamentos, na época eu e a professora Candice, que hoje está em Bambuí, em Minas, e começamos a operar, tá? Não tinha outra opção. Lógico, sempre foi um gosto que nós sempre tivemos, né? Não foi nada obrigado, lógico, foi um prazer, na verdade. E o que eu trouxe sempre fiz muita cesárea em bovina, cesárea em vaca, né? E isso me ajudou muito a partir para a celiotomia, para a cirurgia de cólica, porque você já tinha uma noção de movimentação de alças, de suturas, né? Então isso me ajudou muito. Lógico, hoje eu trato uma celiotomia no centro cirúrgico de um cavalo, uma cirurgia de síndrome cólica, da mesma maneira que eu trato de antisepsia uma cesariana, ou seja, ao contrário, né? Eu trato a cesariana com a mesma antisepsia que eu tenho no centro cirúrgico. Então, eu vou usar pano de campo, eu vou usar capote, eu vou usar os melhores fios e melhores antibióticos. Por quê? Eu vejo que o boom da veterinária, o boom da cirurgia foi por quê? Porque nós melhoramos o que nós fazíamos. Nós temos que ter um embasamento técnico da cirurgia, toda a parte teórica, a parte de livro, de artigos, só que eu tenho que, no meu procedimento, prezar pela nossa higiene, tá? Então, professor, mas fica muito caro pôr um pano de campo numa vaca a campo, fica muito caro utilizar um Vicryl a campo. Se a gente for colocar na ponta do lápis, hoje em dia não é tão caro assim. Por quê? Na verdade, quem vai pagar esse preço é o cliente, tá? Então, o veterinário, não vou perder dinheiro com isso. Mas fica caro para o cliente. Se a gente for ver, não fica tão caro pela quantidade de resultados. É menos tempo tomando antibiótico, menos tempo fazendo curativo e o retorno mais rápido do animal à produção, à reprodução ou ao esporte. Você diminui o tempo de internação. Então, isso foi me ajudando muito nessa rotina. Durante esse período também, quando eu voltei para o hospital, aí eu fui dar aula. Vamos fazer mestrado e doutorado. Na época a gente tinha uma rotina muito grande, tem de touro de rodeio, né, de touro atleta. E ninguém nunca tinha estudado isso, né? Tanto é que quando eu fui para Botucatu, eu fui, na verdade, para Araçatuba procurar o professor Celso Rodrigues, que ele trabalhava lá ainda. Ele falou assim, Araçatuba, 150 km, estou em casa, né? Estou mudando para Botucatu, estou sendo transferido para lá, você se incomoda? Eu falei, não, pelo contrário, o Botucatu melhor ainda. Aumenta um pouquinho a distância, mas enfim. Pega Marechal Rondon, uma retona um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá, um radarzinho a mais, um radarzinho a menos. Mais fresco. Mais fresco, bem mais fresco lá. Eu aprendi que no Brasil faz frio também, lá em Botucatu. E lá é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Falei, sou professor, estou operando abdômen, estou no topo. Não, eu fui para a Unesp de Botucatu, falei, não, realmente, eu tenho que escalar mais. E aí conversei com o professor Celso, falou, quero trabalhar com touro de rodeio. Falei, como que a gente vai fazer isso? Falei, eu não vou parar de trabalhar. Tinha acabado de casar, Manu estava para nascer, não tenho como viver de bolsa, tá? Falou, você não precisa ficar lá, você trabalha, mas você cumpre suas responsabilidades aqui, foi combinado. Então eu acordava 4 horas da manhã aqui para estar lá para assistir a aula às 8 horas da manhã e voltava à noite para operar no hospital. Então fiz uns KMs aí nessa vida, mas eu prometi para ele que eu nunca ia reclamar disso e nunca usar isso como desculpa, e eu falei isso na minha defesa de doutorado. E fiz então um estudo retrospectivo de alterações radiográficas em bovinos atletas, tá? Foi um primeiro trabalho no mundo publicado sobre touro atleta. Olha só que interessante. E foi até difícil de escrever porque a gente não tinha base nenhuma, tá? Então procuramos em inglês, não tinha. Sim. Então a gente pegou um compilado de locomotor de bovino, de podologia, que praticamente só tem isso, né? Sim. E juntamos com o equino atleta e foi misturando, botou no caldeirão, saiu o mestrado. Eu falei, se eu parar, eu não volto mais. Já emendei o doutorado, aí nós fizemos
a tese sobre ultrassom de articulação femorotibial e femoropatelar de touro atleta. Sim. Tá, também tá para ser publicado ainda, embora foi definido em 2015, né? Mas na correria a gente não consegue parar para corrigir, para escrever, Sim. mas está aí. E o legal é que disso veio muitas publicações, né? Veio o Dr. Vitor Bruno da UEMP, de Maringá, que falou sobre medicina integrativa, que foi uma outra fase da minha carreira. O Dr. Douglas de Alfenas, que já fez um de ultrassom também. Então a gente está colocando o bovino de rodeio, né, bovino atleta, na ciência também. E o que a gente achava de empírico está se tornando científico. Que bacana. Tá? Bom, fiz o mestrado e doutorado, já era doutor em cirurgia, tá? E, bom, estava lá em 2018, falei, bom, eu tenho que progredir um pouco na minha carreira, tá? Com muita gratidão, pedi meu desligamento da Unirp, né? Conversei com o professor Alim, foi até uma decisão difícil, porque eu fui criado ali dentro do doutor Alim, meu padrinho de casamento, então... Mas, enfim, a gente tem que, às vezes, cortar o cordão umbilical e crescer. E saí, acabei indo para Fernandópolis, tá? Eu falei, bom, eu tenho que sair, eu tenho que ter um dinheirinho fixo para poder viver e começar a fazer meus atendimentos a campo, tá? Aí fiquei nisso durante um ano em Fernandópolis, tá? Ali na Universidade do Brasil, e acabei voltando para Rio Preto no outro ano. E nesse período eu comecei a pós-graduação de acupuntura, porque foi uma terapia que eu sempre achei muito interessante. Tive um residente, o Dr. Arnaldo, no tempo de Unirp ainda, que fazia, gostei dos resultados. E aqui em Rio Preto, mesmo tendo grandes acupunturistas, às vezes eu não conseguia encaixar com meus pacientes. Então, fiz um tratamento hoje, preciso de acupuntura, conseguia marcar só para outros dias. Então eu falei, bom, vou ter que fazer esse trem e seguir voltando para Botucatu depois de um tempo, tá? E comecei a fazer a pós-graduação. Nesse período também de um ano, eu comecei a dar aula numa outra instituição aqui, o Preto Não Lago, e fiquei nas duas instituições e atendendo. Uhum. E começou a se tornar uma grande porcentagem dos meus atendimentos, além da cirurgia, além da ortopedia, tá? A medicina integrativa, tá? Então comecei a fazer acupuntura, conheci o professor Jean Joaquim, lá em Botucatu, que foi o meu orientador, abriu um mundo para mim, né? Então me ensinou, sigo muito o jeito dele de trabalhar, né? Espero que esteja fazendo jus ao meu orientador. E comecei a trabalhar com o ozônio também. O pessoal do Ozônio Live, o professor Vilfredo também me abriu um horizonte muito grande. Tanto é que, questão de pouquinho tempo de formado, pouquinho tempo depois de ter feito curso de ozônio, eu já estava dando aula e dando curso sobre essas terapias. Porque eu sempre tive uma rotina muito grande, tanto de cavalo quanto de bovino. Sim. Tá? Então a gente inovou no touro de rodeio. No cavalo a gente deu uma sequência que já vinha acontecendo, mas inovou no touro de rodeio. E, inclusive, saiu muita pesquisa disso, tá? E muitos resultados positivos. Tanto é que hoje a maioria das companhias de rodeio, nós que atendemos, a nossa equipe que atende, tá? Hoje nós temos uma equipe que é composta por pelo professor Dr. Edson e eu, né? E tivemos vários residentes aí, a doutora Beatriz, doutor Bruno, o próprio doutor Edson, o doutor Júnior, que ajudaram a gente, né, nesse período de correria, porque você tem hora para sair, não tem hora para chegar. Sim. Tá? E nisso nós estamos o que é hoje, e agora cheguei faz um ano na Unorte para a gente somar no corpo docente, né? Já o professor de cirurgia, que é o Dr. PC, que foi o Paulo César, né? Que foi aluno da faculdade enquanto eu era residente, então a gente já tem uma convivência grande, fez uma baita de uma residência, mestrado. Então, a gente vem para somar com os outros professores e trazendo professores que já eram amigos antigos nossos, sim, como a professora Tati, a professora Thalita, que, sim, são do coração e excelentes profissionais, né? E nesse meio tempo também não dá para deixar de lembrar o pessoal do Hospital Veterinário Crispim Estevanato, Dr. Crispim, Dr. Eduardo, que me vieram com a sugestão da parceria quando eu precisava comprar um raio-x. Para trabalhar com isso, eu falei, Bruno, a gente vai trocar o raio-x, vai comprar um raio-x, o que tinha de melhor, o que tem ainda de melhor no mercado, e me chamaram para ser sócio, tá? E me abriram também o hospital veterinário. Você pode alugar nosso centro cirúrgico, se sinta em casa, e realmente lá eu considero também um prolongamento dos meus atendimentos, onde eu consigo fazer uma cirurgia de cólica, consigo às vezes acompanhar uma cirurgia ortopédica. Eu falo assim, hoje a gente tem os especialistas, né? Para o meu cavalo teve uma fratura, o Dr. Crispim que operou. Então eu não vou fazer uma coisa que eu não sou especialista. Tá? Se nós temos um grande cirurgião de determinada estrutura, é para ele que a gente vai mandar nossos pacientes. Eu faço com meus clientes isso, inclusive. Tá? A gente tem que se limitar à nossa especialidade. É abdômen, beleza, eu vou lá, mas putz, é ortopédico, a gente acaba
encaminhando o caso, como eu faço muito com o Dr. Eugênio também, na Unirp, onde às vezes eu alugo o centro cirúrgico ainda, e tem um suporte muito grande, né? Principalmente dos touros, né? Se eu chegar com um touro lá no Crispim, o Crispim vai me botar para correr. Que não, e também não tem, tem que ter uma estrutura, né? Mas para um touro atleta a gente precisa. Então isso o pessoal da Unirp me ajuda muito ainda. E estou começando aqui um ano a escrever minha história aqui no Norte também, para que seja contada daqui uns 10 anos, né? Vou estar bem velhinho já. Espero ter vencido na vida daqui 10 anos. E estou aqui, né? Trago algumas filosofias diferentes não, né? Complementares, acho que diferente é um termo muito, mas complementares, né? Do jeito de ensinar o aluno como se portar depois de formado, como ter uma postura ética, não que os outros professores não façam, mas às vezes a gente está inserido num mercado de atendimento ao público e precisa disso, mostrar para eles, não, tem jeito de dar certo. O que você precisa? Se dedicar a trabalhar, a estudar e não reclamar. Eu sigo muito um livro que eu li do Dr. Ítalo Marcilli, que é um psicanalista do Rio de Janeiro, que ele fala, trabalhe, sirva, seja forte e não, perdão a palavra, não enche o saco. Tá? Então, você tem um papel na sociedade, você tem que trabalhar, você tem que servir, você tem que se dedicar. Tá? E não adianta ficar reclamar, porque, nossa, hoje está chovendo, não vou ganhar dinheiro. Não, você tem que estar pronto para atender. Ah, nossa, eu sou veterinário, mas eu quero ter vida social. Beleza, eu acho que todo mundo quer tomar sua cervejinha, tomar seu esquinho cowboy, e pescar, e andar a cavalo, cuidar da família. Sim, mas você tem um compromisso também com o seu paciente, com o seu atendimento. Tá? Então, quantas noites eu já passei no hospital, quantas noites quantos feriados a gente às vezes perde por ter que trabalhar. Tá? Isso me fez crescer muito. E eu tenho essa lembrança do meu pai saindo para atender depois de velho. Falei, minha filha vai ter a mesma lembrança. E eu curti muito meu pai, não me atrapalhou nada, só me tornou o que eu sou hoje. Porque eu tive um exemplo. Não, meu pai trabalhou pra caramba para chegar onde chegou. Então, não, deu sorte. Não foi sorte, foi trabalho. Sim. Foi muito trabalho e nunca reclamou. Falou assim, nossa, vou ter que atender. Não, vou lá, atendo. E tem um reconhecimento muito grande, né? Então, a gente cria pro filho ser nosso espelho e, se Deus quiser, a Manu já tá seguindo, né? Eu brinco que a gente vive num meio que não é barato, que é o meio dos 3 tambores, que ela começou por brincadeira e hoje está ficando sério o negócio, e vai ficando sério, vai ficando caro, né? Mas eu brinco que é um investimento, né? Porque é o fim de semana que você passa com a tua família. Pelo lado que você trabalha muito, mas por outro, tem uma prova de tambor, você vai lá com a tua família e às vezes você vai ter que trabalhar no teu divertimento. Tá? Então, brinca, a gente é veterinário 24 horas por dia. Da mesma forma que eu sou pai 24 horas por dia, marido 24 horas por dia e professor 24 horas por dia. Então, tem que ter uma postura que meus alunos possam seguir, uma postura ética que meus alunos possam seguir e falar, meu professor está fazendo a coisa certa. Nossa, professor, você nunca tomou uma cervejinha, bebeu a mais? Todo mundo faz, mas dificilmente quem vai me ver postando foto com um copo de cerveja, dando baixaria. Então, acho que você tem a sua vida íntima, tá? Ninguém, 100% perfeito, não estou falando pelo amor de Deus, ninguém, né? Nem pretendo ser. Senão não estávamos aqui, né? Senão a gente não estava aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Entrando até num assunto, a rede social é uma coisa muito boa, é uma propaganda que, assim, mais ou menos, nem no Brasil, tudo a gente acha que é de graça, não é de graça, tá? Mas ajuda bastante, só que, pelo outro lado, se você não souber separar, tá? A parte certa da parte errada, acho que às vezes pode acabar complicando um pouquinho, tá? Mas eu acho que... Bacana, professor, que bacana. Interessante a gente saber desses conhecimentos, desses assuntos e conhecer a trajetória do profissional, né? Que vem galgando os seus degraus, vem trabalhando a constância nos deveres. Isso é muito bonito e inspira, né? Nós, alunos recém-formados, né? Ou os alunos que estão querendo vir para a nossa faculdade cursar medicina veterinária. Esse exemplo ele é muito, muito importante, porque tem uma frase que diz assim, que a palavra convence e o exemplo ele arrasta. Exatamente. Então isso aí inspira mesmo, é inspirador, motiva a gente a seguir essa constância. E você falou um ponto importante que é sobre a medicina integrativa, que é um tema assim que traz muitas ferramentas, né? Porque integrativa. Pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Claro, é um prazer. É outra que eu gosto de desmistificar as coisas, né? Não que eu sou a pessoa que vai revolucionar, não.
Mas o que eu percebi desde quando eu trabalhei eu mesmo fazendo os procedimentos de medicina integrativa? Antigamente a gente tinha uma visão muito de alternativo. Não, eu tenho que fazer uma acupuntura, não, eu tenho que parar com isso aqui. Eu tenho que fazer ozônio, não, eu tenho que parar com isso aqui. Então, se você souber manejar, você consegue integrar tudo, né? Você consegue complementar. Eu falo que você tem que deixar de ser alternativo e se tornar complementar. Lógico, muita coisa você simplesmente com uma eletroacupuntura resolve. Muitas vezes uma sessão que melhora a imunidade resolve, melhora a performance do cliente. Mas às vezes você vai ter que integrar com outras terapias, né? E hoje nós temos uma gama de terapias complementares. Você pega a acupuntura, fitoterapia, homeopatia, terapia neural, canabidiol, né? Você tem muita coisa que agrega o seu tratamento com antibiótico, com anti-inflamatório, e nós temos que parar e pensar. Tem muita coisa, às vezes, que se eu consigo tratar com acupuntura simplesmente, se eu evitar ou diminuir o antibiótico, o anti-inflamatório, então tem uma chance menor de ter uma lesão renal, uma lesão gástrica, né, ou abomasal. Então isso tende a ajudar, tá? O que eu via e vejo ainda algumas pessoas fazendo errado é o quê? Tá crônica a doença, eu vou entrar com medicina complementar. Não, eu vou entrar como primeira alternativa, não como última, tá? Então, o animal está aqui, tem uma lesão de coluna, está com dor, vou operar? Não. Logicamente, vou fazer imagem, hoje tem ressonância, tomografia, raio-x, contrastado, tem especialista de ortopedia, precisa ser operado imediatamente, uma fratura, não precisa. Podemos fazer um tratamento de controle de dor, tentar reduzir a inflamação com ozônio, tentar diminuir a dor com a acupuntura? Vamos tentar. Atendo muito pouco pequenos animais, os 2 cachorros que eu atendi que não andavam com pequenos animais, eu e um Dr. Edson já voltaram a andar sem tratamento cirúrgico. Não estou falando que não é para operar cachorro, pelo amor de Deus. O Alfredo não me mata, tá? Dr. Alfredo, que foi um professor. É importantíssimo. Minha mulher é cirurgiã ortopédica, então a gente não briga em casa por causa disso, tá? Briga por causa das outras coisas só. Mas você tem um complemento, tá? Hoje você não tem um time de futebol que não tem um ortopedista, que não tem um fisioterapeuta, um fisiologista, um nutricionista, né? Nutrologista, às vezes. Então, a medicina veterinária, pensando nisso, já se torna passível de fazer especializações, de ter especialistas, tá? Então, diminuiu, não vou falar acabou porque o Brasil é muito grande, né? Sim. Você diminuiu aquele clínico geral generalista que vai lá, palpa a vaca, castra o cavalo, atende a galinha, atende o cachorro. E... Até a família se precisar. Até a família se precisar, ele atende. Trabalha como psicólogo, às vezes. Então, lógico, vai ter gente que vai ter esse perfil, às vezes até extensionista, né, que é necessário. Mas hoje a gente consegue, por exemplo, eu vou trabalhar com ortopedia, vou trabalhar com oftalmologia, vou trabalhar com medicina integrativa, vou trabalhar com cirurgia abdominal, vou trabalhar com endocrinologia. A gente tem a doutora Wani, aqui da nossa clínica de pequenos, da Chofivete, que é endocrinologista, tá? Então, hoje você tem várias situações que a gente pode agregar e a medicina integrativa entra forte, tá? No mercado de hoje. Por quê? Recentemente a gente estava no Fórum de Gastroenterologia na USP e Dr. Crispim, aqui de Rio Preto, Dr. Eider, Dr. Gobesso, vários outros médicos veterinários extremamente conceituados. A unanimidade é o quê? Hoje, a microbiota intestinal, tá? A antiga fauna e flora microbiana, é extremamente responsável pela saúde do animal, pela imunidade do animal. Se a gente pegar a medicina chinesa, o pulmão e o intestino grosso são nossos sítios de imunidade, tá? São órgãos metal que são sítios de imunidade, tem relação forte com a imunidade. Então, quanto mais antibiótico eu uso, e anti-inflamatório, às vezes, mais eu vou debelar essa flora, essa microbiota intestinal, e às vezes a gente vai ter um micróbio ali, uma bactéria, que vai ter um espaço muito grande para agir. E que é extremamente resistente à maioria dos antibióticos. Tá? Você pega um Clostridium difficile, que ele é, aqui na nossa região, resistente a praticamente tudo. Só vai sensível a imipenem e a vancomicina, que são antibióticos de hospital, assim, que você deixa para a última ocasião. Tá? Será, lógico, com muito estudo,
que se eu melhorar a imunidade desses animais, às vezes na hora de tratar uma diarreia, não entrar direto com antibiótico, a não ser que você tenha um quadro já de sepse, uma mudança de hemograma. Será que se eu mexer na imunidade desse animal com ozônio, fazer uma acupuntura, fazer um soro ozonizado, será que eu não consigo entrar com um probiótico nesse animal, né? Eu vou repovoar, do jeito que a gente faz a transformação em bovino, a gente pode pegar o suco de fezes, né? O suco colônico que você vai lá pegar as fezes de um cavalo saudável, transfundir no cavalo que está com diarreia para povoar, como se fosse esse remédio que a gente toma para diarreia, um nome comercial, Floratil, Enterogermina, que a gente acaba tomando e vai ser a mesma coisa. Tá? Então você diminui uma chance de criar resistência, diminui a chance de matar essa microbiota e consegue tratar uma diarreia sem usar antibiótico. Só que de forma responsável. Hoje eu tenho hemograma, tenho exames de proteína inflamatória, consigo corrigir as perdas de hidroeletrolíticos e ácido básica, tá? Então, hoje a gente tem a hemogasometria, né? Então, você tem muito recurso hoje para fazer um tratamento individualizado, tá? Eu vou ver aquele animal, vou atender aquele animal. Ah, mas em outro animal foi diferente. Realmente, cada animal vai ter uma resposta. A gente tem, por exemplo, pessoas e animais que respondem muito bem à acupuntura. Tem pessoa que não responde e tem animal que não responde, tá? Então, às vezes, não é nem a técnica que está errada, aquela pessoa não responde. Cada indivíduo é único, né? Cada indivíduo é único, então a gente tem que individualizar o animal. Tá? Então, acho que aí a medicina integrativa entra e vai entrar muito forte nesses, integrando e complementando a maioria dos tratamentos. Tá? Então, eu falo que a gente tem que enxergar por cima do muro. Né? Tinha um enfermeiro, o Nero, que trabalhava comigo na Unirp, ele falou, a gente tem que enxergar por cima do muro. Por quê? Você tem que ver acima. Não simplesmente, o professor falou uma coisa, esse antibiótico é para isso. Beleza, professor, mas de forma educada, né, eu acho que você tem que respeitar uma hierarquia, tem que respeitar o que o professor fala, mas de forma educada, professor, mas por que eu faço esse? Não poderia fazer esse? Então, não é porque está assim que está no livro. Beleza, o livro é a nossa base. Só que a maioria dos livros, você pega um livro de 86, nossa base está lá, a gente tem que voltar nos princípios da semiologia, né? Então eu tenho que pensar, antes de fazer um ultrassom, primeiro eu vou escutar o paciente. Antes de fazer o hemograma, eu vou ver se o animal está com febre. Só que eu tenho a base, tenho o que complementa e tem exames hoje tecnológicos, então eu tenho que, lógico, a partir do momento que você tem um aceite do proprietário, tá? É um investimento um pouco maior, mas com certeza o retorno é muito melhor. Tá? A gente, lógico, pelo amor de Deus, nunca vou deixar de fazer a semiologia básica. Se você pegar qualquer livro de literatura, assim, você pega que 75%, 80% dos diagnósticos são feitos pela anamnese. Por uma conversa que a gente deu, liguei para o proprietário, tem isso, já tem as 3 doenças que eu já suspeito que sejam. Então, lógico, você pode, às vezes, por uma falta de informação, por uma informação errada, dar uma derrapada aí, mas normalmente você com uma anamnese bem feita, uma conversa, meu pai falava muito isso, inclusive minha irmã, quando estava na faculdade, ia fazer estágio, meu pai falou assim, eu quero histórico do paciente. Então, folhas e folhas de histórico. Por quê? O que a pessoa faz, o que ela se alimenta, se ela fuma, se ela bebe. Olha que bacana. Então, isso é a base para semiologia, para propedêutica, para clínica. Depois a gente vai partir para os exames. E quando a gente pega a medicina chinesa, tem uns pontos, palpação de pontos diagnósticos, né? Vocês acompanharem no Instagram, no meu, do professor Jean, do Dr. Edson. Qual que é o Instagram, professor? @showfivete. Legal. Segue lá, pessoal. Segue lá que tem bastante coisa. Então, o palpa um ponto que é sugestivo de uma gastrite no cavalo. Se eu colocar a agulha em determinados pontos, eu já vou liberar as energias, pensando na medicina chinesa, na filosofia chinesa, ou simplesmente vou liberar um opioide endógeno, ter um efeito neurofisiológico ali que vai diminuir a dor, tá? Então, tem várias explicações para tudo, né? Tanto a acupuntura sempre foi muito empírica, né? O chinês ia lá, observava o ambiente, observava o animal, entendia os elementos e tratava, colocava a agulha em pontos específicos. Hoje, a gente segue isso, claro, quem é acupunturista tem que saber, tá? Por isso que eu falo assim, você tem que ter um aprofundamento muito grande na acupuntura, na medicina chinesa, para entender como ela funciona. E nós temos também as pesquisas de neurociência. Quando eu coloco esse ponto aqui, o que acontece em determinados pontos do cérebro, que substâncias são liberadas, tá? A gente sabe que libera opioides endógenos, serotonina, tá? Controla
modula a imunidade. Então, acho que isso é tudo fundamental para a gente utilizar nos nossos tratamentos, diagnósticos e tratamentos. Que bacana, professor, que legal. Integrando aí a medicina e trazendo tantos benefícios de saúde e qualidade de vida para o animal. Bom, nosso podcast vem chegando ao final, né? O tempo passou voando aqui, tinha vários outros assuntos para poder falar e conversar. Vão ter próximos, né? Dizer aos nossos telespectadores aí que curtam o nosso canal, curtam a nossa página no Instagram, que a gente vem aqui fazer outros episódios e avançando, assim, porque a gente tem grandes planos aí na realização desse trabalho com a medicina integrativa, que é uma coisa que particularmente eu gosto muito, acredito muito nisso. Para o profissional também se capacitando, né, e se especializando nisso. Então, o professor Bruno Schoff, aqui na Medicina Veterinária da Unorte, né, vem trazer muitas contribuições aí com cursos e imersões. Fique ligado e acompanhe. Exatamente, Vitor. Nós temos agora programado para o ano que vem já 2 cursos, tá? Um de imersão, um de medicina integrativa e um de atendimento de equinos, né? De medicina integrativa com 3 módulos e o de equino com 4 módulos já, ou seja, 4 módulos para vir acompanhar tanto o teórico quanto na prática. São imersões que assim vão, como o próprio nome diz, introduzir o aluno nesse mundo da medicina integrativa e também no mundo do cavalo, né? Ah, professor, mas eu já fiz semiologia, eu vou ter uma semiologia, só que você vai ter uma semiologia extremamente aplicada e prática, tá? Com uma visão diferente de um outro profissional, tá? Vai ter isso em pequenos animais também, no diagnóstico por imagem. Então, a tendência já começa agora em dezembro, tá? Depois eu vou pedir para colocar a data aí para vocês e coloca a data aqui na legenda que o pessoal fala. Descrição da legenda aqui ou aqui? Na bio, não sei como que fala. Mas a gente vai colocar a data certinho, o link para fazer a inscrição. Sim. E estamos à disposição aí, tanto no Instagram e aqui na faculdade também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder participar. E fico à disposição sempre para a gente falar sobre esses assuntos. Gratidão, professor. Certo. Obrigado, então. Obrigado. Um abraço. Até mais. Isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.